Boa noite, boa noite, boa noite. André Sampaio aqui, do Superando Seus Limites, do Kona PNL. E eu estou muito feliz por você estar aqui. Estamos começando mais um programa, mais uma live do Superando Seus Limites. Hoje vai ser diferente. Hoje eu vou contar uma história para vocês. Na verdade eu vou ler uma história, porque a história é bastante longa, é bastante comprida, e eu não quero perder nada. Então eu vou ler. Mas é uma história que eu gosto sempre de ler e eu gosto sempre de ouvir. E eu tenho certeza que você vai gostar também. Histórias é uma forma incrível de se comunicar, de transmitir um conhecimento, de transmitir uma ideia sem criar resistência, sem ter resistência do receptor. Então, eu quero que você aproveite, né? Num primeiro momento aproveita, depois para pensar na história e naquilo que a gente está fazendo aqui. História é engraçado porque uma forma, talvez a forma mais rápida de induzir alguém ao transe hipnótico. Basta você falar assim, deixa eu te contar uma história, a pessoa, vai, conta, né? Pode vir, pronto, já está em transe. Só falar, vou contar uma história, a pessoa já entra em transe. É muito legal. Então, como eu ia falando, histórias são metáforas, né? Ou metáforas, uma forma de metáfora é o uso de histórias. O que significa isso? Significa que se eu quero transmitir, né? Por que eu vou contar essa história? Porque na PNL a gente usa as metáforas. Na PNL, uma das facetas, né? Uma das múltiplas faces da PNL é a comunicação, né? Excelência em comunicação. E quando a gente se comunica, o que a gente quer é transmitir a mensagem. Mas mais do que transmitir a mensagem, a gente quer que a pessoa receba a mensagem da melhor forma, que a pessoa faça um bom uso da mensagem. Lembrando que mapa não é território, então eu tenho que transmitir a mensagem, mas ela tem que ser... O ideal é que a mensagem seja perfeita para o modelo de mundo da pessoa. Então nada melhor do que contar uma boa metáfora para que a pessoa entenda a sua mensagem. Para isso, o mestre de fazer isso era Milton Erickson, o hipnólogo, né, o psiquiatra hipnoterapeuta, talvez o maior terapeuta do mundo da história, Milton Erickson. Ele contava metáforas, e a metáfora funciona assim, você conta uma história, você conta uma metáfora, a pessoa ouve e fala assim, puxa vida, cara, que coisa esquisita, né? Mas que coisa estranha, por que essa pessoa está falando isso? Conscientemente, o nosso consciente não capta a metáfora. Às vezes, por exemplo, uma pessoa está com um problema como foi um caso de uma criança que tinha problema de comer, ela não comia nada com molho, ketchup. Imagina uma criança que não comia nada de molho, nada. Ela tinha pavor, ela não podia ver no prato, ela entrava em pânico quando ela via molho. E a forma de tratar essa criança, já que nenhum profissional da área médica queria atender, porque ele era novo, né, tinha 5 anos, 6 anos de idade, a forma de se tratar foi contando histórias para essa criança. E nessas histórias sempre existia, era um reino encantado, onde existiam muitos inimigos, existiam os dragões, e as fadas, e os cavaleiros, e o sapo que conversava com o tatu, e toda isso que o herói faz para superar o problema. E inconscientemente, da melhor forma possível, o nosso inconsciente vai usar os nossos recursos, vai mobilizar recursos para superar aquele problema. Então, metáforas são uma forma incrível, né? Metáforas terapêuticas. Então, sem mais delongas, vamos à história de Mushkil Gosha. Mushkil Gosha. Mushkil Gosha é uma figura lendária, né, da tradição sufi e da tradição iraniana. E essa história ela já vem sendo contada há, não sei se milhares de anos, mas centenas de anos, há muito tempo, muito tempo, e ela mantém, e é uma tradição mesmo. Então vamos lá, vamos a Mushkil Gosha. Era uma vez, a menos de 1000 milhas daqui, um pobre lenhador viúvo que vivia com sua pequena filha. Todos os dias costumava ir às montanhas cortar lenha, que trazia para casa e atava em feixes. Então, depois da primeira refeição, caminhava até o povoado mais próximo,
onde vendia a lenha e descansava um pouco antes de voltar para casa. Um dia, ao chegar em casa já muito tarde, a menina lhe disse: Pai, às vezes desejo que pudéssemos ter uma comida melhor, com mais fartura e variedade de coisas para comer. Está bem, minha filha, falou o velho. Amanhã me levantarei mais cedo que de costume. Irei mais longe nas montanhas, onde há mais madeira, e trarei uma quantidade de lenha muito maior. Chegarei em casa mais cedo, enfeixarei a lenha mais depressa e irei ao povoado vendê-la para que possamos ter mais dinheiro. E lhe trarei toda espécie de coisas deliciosas para comer. Na manhã seguinte, o lenhador se levantou antes da aurora e foi para as montanhas. Trabalhou arduamente cortando e empilhando lenha, que amarrou num enorme feixe e carregou nos ombros até sua cabana. Quando chegou em casa, era muito cedo ainda. Colocou uma carga de lenha no chão e bateu à porta, dizendo: Filha, filha, abre a porta, pois tenho fome e sede e preciso comer alguma coisa antes de ir ao mercado. Mas a porta estava trancada. O lenhador estava tão cansado que deitou no chão e logo adormeceu profundamente ao lado do feixe de lenha. A menina, tendo se esquecido completamente da conversa da noite anterior, ainda dormia. Horas depois, quando o lenhador acordou, o sol já estava alto. Bateu novamente à porta, dizendo: Filha, filha, venha logo. Preciso comer alguma coisa e ir ao mercado vender a lenha, pois já é muito tarde do que costumo ir. Já é muito mais tarde do que costumo ir. Mas, havendo esquecido completamente a conversa da noite anterior, a menina já havia se levantado, arrumado a casa e saíra para uma caminhada. Trancara a porta, supondo, em seu esquecimento, que o pai ainda estivesse no povoado. Então, o lenhador pensou consigo: já é tarde demais para ir ao povoado. Portanto, voltarei às montanhas e cortarei outro feixe de lenha, que trarei para casa, e assim levarei ao mercado amanhã uma carga dobrada. Durante todo aquele dia, o velho trabalhou arduamente nas montanhas, cortando e enfeixando lenha. Já era noite, quando chegou em casa com a lenha nos ombros, depositou o fardo atrás da casa, bateu a porta e disse: Filha, filha, abra a porta, pois estou cansado e não comi nada o dia inteiro. Tenho dupla carga de lenha que espero levar amanhã ao mercado. Preciso dormir bem esta noite para recuperar as forças. Mas não houve resposta. A menina estava com muito sono ao chegar em casa. Havia preparado sua comida e se deitara. A princípio, ficara preocupada com a ausência do pai, mas concluiu que ele tinha resolvido passar a noite no povoado. O lenhador, cansado, faminto e com sede, vendo que não podia entrar em casa, deitou-se mais uma vez ao lado dos fardos de lenha e adormeceu profundamente. Embora preocupado com o que pudesse ter acontecido à sua filha, não conseguiu manter-se acordado. Na manhã seguinte, devido ao frio, à fome e ao cansaço, o lenhador acordou muito cedo, antes mesmo do dia clarear. Sentou-se e olhou à sua volta, mas não podia ver nada. Aconteceu uma coisa estranha. O lenhador pensou ouvir uma voz que dizia: Depressa, depressa, deixa a tua lenha e vem por aqui. Se necessitas muito e desejas pouco, terás um alimento delicioso. O lenhador se levantou e caminhou em direção à voz. Andou e andou, mas nada encontrou. Nunca havia sentido tanto frio, fome e cansaço do que naquele momento, e além disso tudo, estava perdido. Estivera cheio de esperança, mas isso não parecia tê-lo ajudado. Ficou triste e sentiu vontade de chorar, mas percebeu que chorar em nada o ajudaria. Então deitou-se e adormeceu. Logo acordou novamente, pois fazia muito frio e ele sentia demasiada fome para poder dormir. Decidiu então narrar para si mesmo, como se fosse um conto, tudo o que lhe acontecera desde que a filha lhe dissera que desejava um tipo de comida diferente.
Assim que terminou sua história, pensou ouvir outra voz, vinda de cima, como se estivesse saindo do amanhecer, que dizia: Velho homem, que fazes aí sentado? Estou me contando minha própria história, respondeu o lenhador. E como é? Perguntou a voz. O velho repetiu sua narração. Muito bem, disse a voz. E então recomendou ao velho lenhador que fechasse os olhos e subisse, como se houvesse um degrau. Não importa, faça como te digo, ordenou a voz. O velho fez o que lhe era indicado. Assim que fechou os olhos, encontrou-se de pé e, ao levantar o pé direito, sentiu que sob ele havia alguma coisa como um degrau. Começou a subir o que parecia ser uma escada. De repente, a escada começou a se mover muito rapidamente e a voz disse: Não abra os olhos até que eu te indique. Quase em seguida, a voz mandou que o velho abrisse os olhos. Ao fazê-lo, viu que se encontrava em um lugar que parecia um deserto, com o sol queimante sobre sua cabeça. Estava rodeado por montes e montes de pequenas pedras de todas as cores, vermelhas, verdes, azuis e brancas. Parecia-lhe estar sozinho. Olhou em volta e não viu ninguém. Nesse instante, a voz recomeçou a falar. Pega tantas pedras quanto puderes, disse. Fecha os olhos e desce novamente os degraus. O lenhador fez como lhe foi dito. E, quando a voz ordenou que abrisse novamente os olhos, encontrou-se diante da porta de sua própria casa. Bateu à porta e sua filha atendeu. Ela lhe perguntou onde havia estado, e o pai lhe contou o que acontecera, embora a menina mal pudesse entender o que ele dizia, pois tudo parecia muito confuso. Entraram em casa e compartilharam o último alimento que tinham, um punhado de tâmaras secas. Quando terminaram, o velho pensou ouvir uma voz que novamente lhe falava, uma voz exatamente igual àquela que o mandara subir os degraus. A voz disse: Embora não o saibas, foste salvo por Mushkil-Gushá. Lembra-te de que Mushkil-Gushá está sempre aqui. Assegura-te de que todas as quintas-feiras à noite comerá algumas tâmaras e dará outras a alguma pessoa necessitada, a quem contará a história de Mushkil-Gushá. Ou dê um presente em nome de Mushkil-Gushá a alguém que ajude aos necessitados. Faça com que a história de Mushkil-Gushá nunca seja esquecida. E se assim o fizeres, e se o mesmo for feito por aqueles a quem contares essa história, as pessoas que tiverem verdadeira necessidade encontrarão o seu caminho. O lenhador colocou todas as pedras que trouxera num canto da sua pequena casa. Parecia muito com simples pedras e ele não soube o que fazer com elas. No dia seguinte, levou seus 2 enormes feixes de lenha ao mercado e os vendeu facilmente por ótimo preço. Ao voltar para casa, levou para sua filha toda espécie de deliciosas iguarias que então jamais havia provado. E quando acabaram de comer, o velho lenhador falou: Agora vou lhe contar toda a história de Mushkil-Gushá. Mushkil-Gushá é o dissipador de todas as dificuldades. Nossas dificuldades foram dissipadas por Mushkil-Gushá e devemos sempre lembrar-nos disso. Durante quase uma semana, o velho homem continuou como de costume. Ia às montanhas, trazia lenha, comia alguma coisa, levava a lenha ao mercado e a vendia. Sempre encontrava comprador, sem dificuldades. Chegou então a quinta-feira seguinte, e como é comum entre os homens, o lenhador se esqueceu de repetir a história de Mushkil-Gushá. Nessa noite, já tarde, apagou-se o fogo na casa dos vizinhos do lenhador. Os vizinhos não tinham nada com que reacender o fogo. Foram à casa do lenhador e disseram: Vizinho, vizinho, por favor, dê-nos fogo dessas suas maravilhosas lamparinas que vemos brilhar através da janela. Que lamparinas? Perguntou o lenhador. Vem aqui fora e verás, responderam os vizinhos. Então o lenhador saiu e viu, realmente, grandes quantidades de luzes vindas de dentro da casa.
brilhavam, que vindas de dentro da casa, brilhavam através de sua janela. Voltou para dentro de sua casa e viu que a luz se irradiava do monte de pedras que ele colocara em um canto. Mas os raios de luz eram frios e era impossível usá-los para acender fogo. Tornou então a sair e disse: Sinto muito, vizinhos, mas não tenho fogo. E bateu-lhes a porta na cara. Os vizinhos ficaram aborrecidos e confusos e voltaram para casa resmungando. Mas aqui eles abandonaram nossa história. Rapidamente o lenhador e sua filha cobriram as brilhantes luzes com quantos panos encontraram, com medo de que alguém visse o tesouro que possuíam. Na manhã seguinte, ao retirarem os panos, descobriram que as pedras eram gemas preciosas e luminosas. Levaram-nas uma por uma aos povoados vizinhos, onde as venderam por muito bom preço. O lenhador decidiu então construir um esplêndido palácio para ele e sua filha. Escolheram um lugar justamente em frente ao castelo do rei de seu país. Em muito pouco tempo, um magnífico edifício havia tomado forma. Esse rei tinha uma filha que, um dia, ao levantar-se de manhã, viu um castelo que parecia de fadas bem em frente ao de seu pai, e ficou muito surpresa. Perguntou aos seus servos: quem construiu esse castelo? Que direito têm essas pessoas de fazer tal coisa tão perto de nossa moradia? Os criados saíram e foram investigar. Voltaram e contaram à princesa a história, até onde eles conseguiram averiguar. A princesa mandou chamar a filha do lenhador, pois estava muito zangada com ela. Mas, quando as duas meninas se conheceram e conversaram, logo se tornaram grandes amigas. Começaram a encontrar-se todos os dias e iam nadar e brincar no regato que fora construído para a princesa por seu pai. Alguns dias depois do primeiro encontro, a princesa tirou do pescoço um lindo e valioso colar e pendurou-o em uma árvore bem à margem do regato. Esqueceu-se de apanhá-lo ao sair da água e, ao chegar em casa, supôs que tivesse perdido. Repensando um pouco, a princesa convenceu-se de que a filha do lenhador havia roubado seu colar. Contou então ao seu pai, que mandou prender o lenhador, confiscou-lhe o castelo e todos os bens que o lenhador possuía. O velho homem foi posto na prisão e sua filha foi internada num orfanato. Como era de costume naquele país, depois de certo tempo, o lenhador foi retirado do calabouço e levado para a praça pública, acorrentado a um poste, com um cartaz pendurado no pescoço. No cartaz estava escrito: Isso é o que acontece àqueles que roubam dos reis. A princípio, as pessoas se juntavam em volta dele, escarnecendo e atirando-lhe coisas. Ele se sentia muito infeliz. Logo, porém, como é comum entre os homens, todos se acostumaram a ver o velho ali sentado, junto ao poste, e quase nem reparavam nele. Às vezes atiravam-lhe restos de comida, e às vezes nem isso faziam. Um dia, ele ouviu alguém dizer que era tarde de quinta-feira. De súbito, veio-lhe à mente o pensamento de que logo seria a noite de Mushkil-Gushá, o dissipador de todas as dificuldades, de quem ele já havia se esquecido de comemorar há muito tempo. No mesmo instante em que este pensamento lhe chegou à mente, um homem caridoso que por ali passava atirou-lhe uma pequena moeda. O lenhador chamou-o. Generoso amigo, você me deu dinheiro, que para nada me serve. Se, no entanto, sua generosidade for tanta para comprar uma ou duas tâmaras e vir sentar-se para comê-las comigo, eu lhe ficaria eternamente grato. O homem foi e comprou algumas tâmaras. Sentaram-se e comeram-nas juntos. Quando terminaram, o lenhador contou-lhes a história de Mushkil-Gushá. Acho que você deve estar louco, disse o homem generoso. Mas era uma pessoa bondosa que, por sua vez, enfrentava muitas dificuldades. Ao chegar em casa, naquela noite, verificou que todos os seus problemas haviam desaparecido, e isso fez com que começasse a pensar muito a respeito de Mushkil-Gushá,
mas aqui ele abandona a nossa história. Logo na manhã seguinte, a princesa voltou ao lugar onde se banhava. Quando ia entrar na água, viu algo que parecia ser o seu colar deitado no fundo do regato. No momento em que ia mergulhar para tentar recuperá-lo, espirrou, voltando a cabeça para trás. Viu então que o que tomara por seu colar era apenas um reflexo na água. O colar estava pendurado no galho de árvore, onde o deixara havia muito tempo. Apanhando o colar, a princesa correu à presença de seu pai e contou-lhe o que lhe acontecera. O rei ordenou que o lenhador fosse colocado em liberdade e que lhe fossem apresentadas desculpas públicas. A menina foi trazida do orfanato e todos viveram felizes para sempre. Esses são alguns dos incidentes da história de Mushkil Gushá. É um conto muito longo e que nunca termina. Tem muitas formas e algumas nem mesmo são chamadas de história de Mushkil Gushá. E por esse motivo as pessoas não a reconhecem. Mas é por causa de Mushkil Gushá que sua história, em qualquer de suas formas, é lembrada por alguém, em algum lugar no mundo, dia e noite, onde quer que haja pessoas. Assim como sua história tem sempre sido contada, continuará o sendo para sempre. Você quer repetir a história de Mushkil Gushá nas noites de quinta-feira e assim ajudar o trabalho de Mushkil Gushá? Muito legal, muito bom a história. Aqui não cabe interpretação, mas eu quero oferecer para você agora tâmaras. Eu quero oferecer tâmaras virtualmente, né? Eu não posso dar para você, mas eu vou comer uma tâmara e eu vou imaginar que a gente está comendo junto uma tâmara, a gente está dividindo uma tâmara agora, como é o ensinamento de Mushkil Gushá. Então, eu quero saber agora de você, o que você achou dessa história? Se você curtiu, dá uma curtida, deixa seu comentário. Então é isso, essa é a história de Mushkil Gushá. Agora você tem um bom tempo para ficar refletindo e para o teu inconsciente ficar lembrando dessa história e fazendo sentido nisso tudo. Segundo a tradição sufi, segundo os ensinamentos sufis, essa história tem vários níveis. Ela pode ser entendida em vários níveis por várias pessoas e ela pode ser compreendida, e dependendo do momento, a beleza das metáforas é essa, dependendo do momento que você está passando, o problema que você está passando, o momento de vida, o teu momento, teu estágio de vida, ela vai ser compreendida de uma forma, por um aspecto, e o mais lindo de tudo, ela vai servir para você como uma alfaiataria, perfeitamente, como se ela tivesse sido feita para você. Essa é a beleza das metáforas e das histórias. Então é isso aí, eu vou ficar por aqui com Mushkil Gushá, comendo a minha tâmara. Eu espero que você coma, sinta-se presenteado com uma tâmara nesse momento, e a gente se vê amanhã. Até lá!